Prontinho. Então, ele estava atingindo o mesmo nível de patamar de notas, né? Assim, de 960, 940, 920. Boa noite, Sara. Seja bem-vinda. E a Sara foi outra que fez a redação hoje também no mesmo patamar. Teve 3 ou 4 erros de gramática, por isso que eu não dei nota máxima, coloquei 960. E aí vem a questão que a gente tem que analisar, tá? O que a gente vai analisar? Vocês vão ver que não é o muito que surte efeito na redação. É o que é empregado sempre cumprindo um objetivo. É isso que eu estava falando para vocês o tempo todo. Assim, por exemplo, hoje o que aconteceu com a redação da Camila? A Camila manteve o padrão dela, mesmo tendo uma dúvida na hora da estruturação, né? Qual o design que ela ia optar? Se seria de 2 argumentos, se seria causa e consequência, mas mesmo assim, mesmo com ela tendo essa dúvida específica, ela ainda conseguiu render na competência principal, que é a 2, ou seja, ela mostrou ali a linearidade, mostrou a sequência de informações, só que ela foi mais prejudicada em gramática, e aí eu estava falando para ela, como falei para outras pessoas, né? É a questão da dúvida. Quando você começa a fazer alguma coisa na dúvida, você começa a questionar e se concentra em um ponto e se concentra no outro e esquece do movimento global da redação, né? O que aconteceu aqui nessa redação é exatamente isso. Humberto, acho que foi a redação passada ou foi a outra redação, ele teve exatamente isso, um pequeno lapso na questão do embrionarismo, né? Ou seja, uma ideia não ficou tão desenvolvida, se não me engano foi a penúltima ou a última. E aqui ele veio consertando tudo. Bom, todo mundo sabe qual foi o tema na questão dos projetos culturais, e aí eu vou chamar a atenção de vocês para as escolhas que ele fez nessa redação, porque é um parâmetro para a gente. Como assim um parâmetro? Eu já vi a Elaine tendo fluência, eu já vi a Camila tendo fluência, o Francisco teve muita fluência na última redação, e a Sara tem influência agora nessas últimas redações. Então, assim, como eu sei que vocês todos estão entendendo a questão da unidade, da fluência, eu preciso fazer vocês enxergarem o que é o parâmetro que não dá abertura para o corretor. Quando é que o aluno perde pontos? Ah, Diego, em gramática. Não, tudo bem, gramática ali, o mínimo que você errar, você reduz ao mínimo, você ainda está arriscado a tirar a nota 1000 ali. Agora, o que não pode acontecer? Você não pode dar ao corretor a oportunidade de atuar no seu texto. Como assim atuar no seu texto? Se eu estou conversando com vocês e eu falo alguma coisa e você percebe que ficou uma lacuna, você vai preencher essa lacuna, naturalmente. Ou você me pergunta, ou você simplesmente conjectura alguma coisa lá e eu confirmo. Aqui na redação, ela tem que ser autoexplicativa. Eu falei isso para vocês. E os primeiros períodos, eles são decisivos porque eles norteiam para a gente o entendimento que a gente tem. Veja bem o primeiro período aqui. Ó. Paulo Freire, educador brasileiro. Aí percebam já a opção pelos travessões ao invés da dupla vírgula. Há uma hierarquia entre esses 3 sinais de pontuação. Dupla vírgula, parênteses e duplo travessão. Qual é essa hierarquia? Dos 3, o menos importante é o parênteses. Por isso que a gente usa assim, ó, ONU, aí abre parênteses. Organização das Nações Unidas, ao contrário. A gente faz Organização das Nações Unidas, fecha, abre parênteses, ONU, fecha parênteses. É porque essa informação que está dentro dos parênteses, na visão de quem escreveu, é uma informação apenas acessória, complementar, que não faz tanta diferença assim. É assim que são utilizados os parênteses. Tá. Saio dos parênteses e penso na dupla vírgula. A dupla vírgula tem a mesma função, que é isolar um termo explicativo. Porém, como é uma pontuação mais habitual, não chama tanta atenção assim. Mostra que aquela informação está explicando alguma coisa, mas diz que aquela informação pode ser retirada também. Quando você opta pelo travessão, o duplo travessão, você dá a entender na cabeça do corretor o seguinte: ó, é uma informação explicativa, tá? Mas presta atenção nessa explicação. E aí vem o meu comentário. Por que vem o meu comentário? Tá vendo que ele colocou educador brasileiro? O tema falava sobre projetos culturais nas escolas. Entende? Então, dentro dessa ótica, eu tenho que entender, caramba, então primeiro o repertório dele tem a ver com o contexto temático. O cidadão que ele escolheu é um cidadão que faz parte do contexto brasileiro, no caso Paulo Freire. E aí vem a opinião do Paulo Freire. Ó. Destaca que os projetos culturais são ferramentas poderosas
para engajar alunos em questões sociais e desenvolver a reflexão crítica. Veja a extensão dessa frase do destaca até o reflexão crítica e analise os núcleos substantivos que apareceram. Ferramentas poderosas. Ferramenta. Qual é a noção que a gente tem de ferramenta? Quando a gente pensa na noção de ferramenta, a gente pensa em algo para atuar, né? Ser mais ativo, ou seja, utilização de um instrumento específico capaz de alterar alguma coisa. Então, o cunho semântico de ferramenta é essa, tá? Tá lá no manualzinho, né, dos repertórios. Aí ele traz o verbo engajar. Por que não veio outro verbo, né? O engajar dá a ideia de você atuar fazendo parte do meio. Aí vem questões sociais. Ó. Quando eu falo em questões sociais, eu estou falando de uma gama específica de questões que assolam a coletividade. Aí eu venho e desenvolver a reflexão crítica. Beleza, ele focou exatamente na lógica da reflexão crítica para pensar no ponto de vista dele. Ou seja, ele une duas linhas de raciocínio. A linha de raciocínio do Paulo Freire e a linha de raciocínio dele, que responde à pergunta tema, né? A frase tema. Então, olha como ele se posiciona. Agora vem ele. Por outro lado, ou seja, que outro lado? O ideal é aquilo que Paulo Freire falou. Mas, por outro lado, no Brasil, a ausência desses trabalhos relacionados à cultura nas escolas, aí tem o primeiro erro gramatical dele, seria retarda. Botou retarda. A promoção da criticidade dos alunos. Percebam bem que a tese dele já é um grande impacto, já é um impacto geral. Ou seja, tem que ter uma sociedade crítica, eu tenho que ter uma sociedade que reflete sobre as circunstâncias e as condições que ela produz. E eu não tenho. Por quê? Isso é retardado. E esse retardamento aqui se deve à ausência de trabalhos relacionados à cultura, que é o tema da redação, os projetos culturais dentro da escola nessa perspectiva. O impacto da ausência deles, certo? Então, nesse caso, quando ele aborda a ausência, ele já tinha relacionado com um repertório correto para o tema. Ele vem aqui para baixo. Ó. Sendo assim, faz-se necessário observar que o descaso cultural na educação e os efeitos sociais são os entrepostos a serem discutidos. Aí a gente pode analisar da seguinte maneira. Diego, eu tenho um repertório, eu tenho a tese que buscou no repertório elementos para a apresentação da opinião do autor dessa redação, isso. E eu tenho direcionamento argumentativo, né? Mas a redação está concentrada só nos impactos, não é isso? Beleza, mas a tese dele já é um grande impacto. E aí entra um dos estilos da redação desse tipo de tema, que traz como recorte a palavra impactos, efeitos, consequências. Todo tema que tiver essa situação, você pode jogar a causa, analisar a causa, o problema, o contexto, e ao final do parágrafo de argumentação, mostrar um efeito. É isso que foi feito aqui, ó. Lembre-se qual é o mote, tá? Reflexão, criticidade, tá aqui, ó. Reflexão crítica, criticidade dos alunos, tá? Na opinião do Paulo Freire e na opinião do Humberto. De início, é fato que há uma prioridade educacional por conhecimentos que irão contribuir profissionalmente com os jovens em sala de aula, em detrimento da formação cultural de cada um. Olha como eu estou falando na questão da precisão. Nesse parágrafo, a gente tem a contraposição entre o ensino tecnicista e o ensino cidadão. Ou seja, olha a quantidade de contextos que eu posso trazer para dentro desse parágrafo. Percebem? Agora, olha a escolha do próximo repertório, como mostra que ele está na mesma linha de raciocínio. Por que eu não tenho criticidade? Porque eu estou priorizando aqui a contribuição profissional somente. A educação dos conhecimentos específicos para a vida laboral. Essa é a lógica. Aí olha o repertório que foi trazido. Isso pode ser explicado pela lógica marxista do materialismo histórico e dialético, que revela a busca pelos bens materiais como motor da humanidade. Vocês entendem como o antecessor casa com o consequente, ou seja, o repertório
é o consequente da afirmação anterior, mas o repertório cria uma relação de uma possível explicação para o que foi afirmado no antecessor, no período anterior. Isso é o que eu chamo de unidade semântica. Aí olha a continuidade. Nesse aspecto, a formação cidadã desses educandos não é levada em consideração. Por quê? Porque se está priorizando a formação profissional, o ensino técnico, informações técnicas. Visto que ela não colabora com a ideia de lucro, que é a base dessa lógica do materialismo, do lucro, e ascensão material, embasada em capitais intelectuais técnicos, como ciências, matemática e humanas. Veja bem a perspectiva aqui, quando a gente está tratando na lógica de texto, da perspectiva não da formação cultural, da formação reflexiva, e sim da formação técnica especificamente para o mercado de trabalho. Por quê? Porque se constrói uma visão específica acerca dos bens materiais. É o que o marxismo fala sobre materialismo histórico. É exatamente essa lógica de raciocínio. Está vendo como, se eu pegar esse parágrafo de trás para frente ou de frente para trás, ele traduz exatamente a relação de forma clara? É isso que vocês entendam. É isso que a gente chama de unidade semântica. Eu não dou espaço para que o corretor atue sobre as minhas informações. E aí vem o fechamento. Dessa forma, a capacitação crítica, que é o mote do início da redação dele, quando ele cita Paulo Freire, que é o mote da tese dele quando ele fala na reflexão crítica, advinda da cultura, que é a base desse tema, não é concretizada. E lembremos que o Paulo Freire fala exatamente do poder da formação cultural, como uma mola da percepção crítica e reflexiva. Entende como a redação dele, da primeira linha até aqui, está toda num fluxo de raciocínio? Ou seja, o primeiro repertório dele, Paulo Freire, puxou uma gama de informações que coincidiu com o pensamento dele, que é a tese, desemboca no argumento 1, que fala, e aí ele acha um repertório adequado para esse jogo, porque é um repertório que explica a prioridade à formação técnica e não à formação cidadã. Ou seja, por que essa mola está errada? Por que essa situação está equivocada? Por conta de um conceito específico que pode ser explicado pela teoria marxista aqui, nesse cenário. E aí ele continua nessa lógica de fluxo de raciocínio. Olha só. Ademais, essa conjuntura retratada é a base para a existência de cidadãos afastados da vida cultural, uma vez que estes perpetuam o desinteresse em acreditar que a cultura não é importante. Entende? Olha essa perspectiva. Quando ele está dizendo que há um desinteresse por acreditar que a cultura não é importante, eu estou dizendo que isso aqui é consequência da perspectiva da cidadania moderna, ou seja, preparação específica para a lógica dos bens, da aquisição dos bens, a lógica do materialismo, não a lógica do criticismo, da reflexão social. Aí a gente vem para cá. Ó. Isso se impõe como um fato social. Aí ele agrega um novo repertório que se linka à perspectiva que vem sendo arrolada. E aí vem a perspectiva de continuidade. Isto é, uma ocorrência comum e arraigada na sociedade. Consoante a essa abordagem, a perspectiva de Emile Durkheim é vista, por exemplo, no desprezo pela música erudita, literatura tradicional e artes produzidas no país. Entendem? Ou seja, é um fato social, mediante um contexto social pautado na lógica dos bens materiais, que é priorizada, né, em detrimento da lógica da reflexão, da criticidade, da formação cidadã. Desse modo, o poderio de opinião, aí vem o segundo equívoco aqui, ó, opinião com i ali, então a gente soma dois gramaticais, não é o suficiente para derrubar. Desse modo, o poderio de opinião do cidadão brasileiro é limitado. Aí vem a observação que eu fiz quando eu estava corrigindo com ele. O recorte desse tema é o seguinte: impactos da ausência. Percebem que o final dos parágrafos os finais mostram impactos? Olha o final do primeiro. Dessa forma, a capacitação crítica advinda da cultura não é concretizada.
Isso é o impacto. Agora, qual é o impacto que ele está mostrando? É o impacto dentro da visão de tese dele, que fala na diminuição da perspectiva crítica, reflexiva, que está ligada à perspectiva de emolduramento do início do texto, na visão do Paulo Freire, que é um educador brasileiro e que tem uma noção do contexto de formação educacional no Brasil. E aí vem o outro impacto. O poderio de opinião do cidadão brasileiro é limitado. Ou seja, eu não tenho nessa perspectiva, exato, eu não tenho nessa perspectiva nem a capacitação crítica advinda da cultura, muito menos o poder de opinião do cidadão brasileiro. Ou seja, há uma massa específica de manobra dentro da perspectiva do bem material, dentro da perspectiva da lógica laboral, do mercado de trabalho, do capitalismo circundante. E isso se torna um fato social, que impede que os benefícios da cultura de fato sejam atingidos na nossa sociedade. Aí vem a conclusão. Precisa-se, portanto, que o Ministério da Educação, aliado às secretarias municipais de educação, crie. Por que crie? Estou falando do Ministério da Educação, os outros são só complemento. Por meio do direcionamento estratégico do dinheiro público, um programa de amostra cultural nas escolas, promovendo um trabalho criativo de resgate cultural de diversos temas da cultura nacional, com o fito de erradicar a falha consciência coletiva do povo e formar brasileiros dotados de capacidade crítica, que é exatamente a abertura dessa redação. Tá lá, ó. Reflexão crítica na visão de Paulo Freire, promoção da criticidade na visão da tese do Humberto aqui. Aí, a gente, quando olha para uma redação como essa, a gente fala assim, caramba, foi feito por uma pessoa que está tendo a mesma lógica de formação que a gente. Beleza. E aí eu vou fazer uma provocação a vocês. Vejam bem, eu já vi redações de Francisco, de Elaine, de Camila e de Sara com o mesmo índice de planejamento. Mesmo índice. A única coisa que aconteceu, também vi Kaline fazer isso, também vi Jonathan fazer isso. O que é que eu vejo assim para desmobilizar uma nota máxima? Ou uma desatenção em algum momento na gramática, por alguma, sabe, você está desconfortável em fazer aquela redação. Há algum problema ali, algo não está bem consolidado na sua cabeça. Ao conversar com o Humberto sobre essa correção aqui, ele falou, não, professor, eu vi com clareza o caminho que eu estava seguindo, porque casou as circunstâncias iniciais com o desenvolver da redação. Não sei se vocês percebem quando vocês estão lendo as notas 1000, que a gente não tem isso em muitas. E ainda assim elas estão figurando nota 1000. Ou seja, o que é que eu estou afirmando aqui? Que não é preciso muito para estar figurando nas redações nota 1000. Se você fizer uma redação desse jeito e vocês já me mostraram um planejamento coerente, com uma abordagem muito específica, se vocês conseguem fazer uma situação como essa, raramente vocês não vão ter a boa vontade dos corretores. E aí é que está a questão. Eu tenho que entender qual é o elemento frágil que eu ainda estou produzindo na minha redação. E o que eu vou falar aqui agora vai servir para muitos de vocês. Prestem bem atenção. Não é só o repertório que vai aparecer na redação. É em que momento eu estou da minha redação e por que aquele repertório vai aparecer ali. Veja, por que usar Paulo Freire no início? Porque ele é um educador brasileiro, ele entende do contexto brasileiro e ele fala sobre a relação entre os projetos culturais e a reflexão crítica. Pautado nessa sequência inicial, ele entende que a opinião dele só pode ser a lógica da promoção da criticidade nos alunos, ou seja, a ausência desses trabalhos retarda. Olha que tese clara dentro do tema. Retarda a promoção da criticidade dos alunos. Aquela criticidade que foi vista ali com Paulo Freire. E aí ele vai para a expansão do pensamento dele. Ó. Quando ele fala do descaso com a cultura e dos efeitos sociais. Ou seja, falando do descaso cultural, ele vai mostrar qual é a nossa perspectiva cidadã, nossa perspectiva coletiva. Então ele não está apontando diretamente para o governo. Ele está falando sobre a nossa sociedade. Olha só, em termos de coletividade, o nosso pensamento é de aceitação acerca da ideia de que é a formação profissional que é mais importante do que a formação cidadã.
e não o contrário. Então, tá vendo onde ele detectou o erro e como ele está conseguindo dar a sequência da informação? Aí isso justifica o aparecimento do materialismo marxista aqui, materialismo histórico e dialético. Ou seja, ele está mostrando uma relação de processo. Também não é culpa especificamente da nossa sociedade. A nossa sociedade sofre um processo cultural. E aí entra o materialismo histórico, ou seja, nós somos produtos exatamente dessa perspectiva coletiva que veio moldando as sociedades modernas por meio de uma visão expressiva do capitalismo. Entende? Ou seja, está tudo conectado. Eu falo de Paulo Freire, eu falo da formação crítica e depois eu falo que é um descaso cultural na educação do Brasil, porque a sociedade brasileira ela é simplesmente vítima da perspectiva global. O que é a perspectiva global? É a perspectiva do materialismo histórico, calcada ou embasada, balizada na questão dos bens. E isso é que faz sentido, porque ele fala que revela a busca pelos bens materiais como o motor da humanidade, ou seja, a humanidade não se baliza mais, não se orienta mais pela perspectiva da cidadania, da humanidade em si, de pensar na coletividade. Ela se baliza na condição de aquisição de bens materiais. É esse o pensamento circundante. É isso que embasa a perspectiva de formação técnica. E aí fica fácil cair no próximo período. Desculpa, no próximo parágrafo. Por que é fácil? Porque é uma consequência natural disso. Olha a perspectiva. Essa conjuntura retratada, e realmente eu estou fazendo a conexão com o que foi falado atrás, naquela perspectiva de unidade e progressão de texto, linearidade é o que eu falo sempre para vocês. Não adianta eu escolher dois argumentos que não se completam. Esses argumentos precisam se completar, porque eles se completando, eu vou ter uma linha de raciocínio, é o projeto de texto que o Enem fala, e vou ter a possibilidade de escolher repertórios que se casem naturalmente. E aí eu tenho o que o Enem precisa. O corretor do Enem é treinado para ver isso. E aqui entre nós, eles não veem mais. Por que eles não veem? Porque só se vê redação pronta. Ou redação que o cara está treinando ali a estrutura e está meio que batendo aquilo, está batendo cabeça num ponto, no outro. Dá para se fazer uma redação nesse sentido aqui, quando você entende o caminho que você vai seguir, depois que você pensa no repertório. Ou seja, ao pensar em Paulo Freire e entender que Paulo Freire fala exatamente sobre a perspectiva que esse texto exigia, esse tema exigia, é formação crítica. Então, se é formação crítica, esse é o grande impacto da não utilização dos projetos culturais dentro das escolas. Aí eu tenho um fio da meada para seguir. Faz muito mais sentido para quem está corrigindo a redação entender por que ele pensou no marxismo cultural aqui histórico, entender por que ele está pensando especificamente no fato social, uma vez que quando eu falo que a sociedade ela é vítima desse contexto cultural global, o fato social é aquilo que é generalista, que é coercitivo, que é exterior aos indivíduos. Lembram disso? É a teoria do fato social. Então é claro que numa sociedade como a nossa, que sofre aqui os efeitos daquela base, daquele argumento, daquela ideia do materialismo, é lógico que todo mundo vai entender que a formação profissional vai ser mais importante do que a formação cidadã. Olha a realidade das escolas. Quando o professor está deixando de falar de um assunto que eles acham que é assunto para falar sobre as perspectivas da cidadania, qual é a visão que se tem? Está enrolando. Por quê? Porque o mais importante é a formação profissional e técnica, e não a formação da cidadania. Olha como essa redação está clara nesse sentido. E aí vem a comprovação da perspectiva do fato social, quando se cita o autor dessa perspectiva, o autor dessa visão, que é o Emile Durkheim, ou seja, é a visão dele corroborando, reforçando a visão que a gente vem construindo aqui acerca da sociedade brasileira. E aí, tem-se o exemplo. Por isso que se dá tanta importância a outras coisas e não a música erudita, a literatura tradicional e artes produzidas no país. Ou seja, não interessa, é o que está no cenário global. Entende? Essa perspectiva aqui faz com que a conclusão surta mais efeito. Porque, olha só, por meio do direcionamento estratégico do dinheiro público, um programa de amostra cultural nas escolas, promovendo um trabalho criativo de resgate cultural de diversos temas da cultura nacional. Ou seja, é o reforço da base cultural com prioridade, não apenas com aquela questão de jogar lá para ver, fazer o de conta, sabe? Vamos fazer de conta.
Não, é fazer com que isso faça parte da realidade de muitos alunos. Na redação de Sara, por exemplo, fazer uma ponte entre uma e outra, a perspectiva da abordagem da cultura, né? De você estimular a cultura para ter esse benefício específico. Ou seja, houve entendimento. Camila foi na mesma linha de raciocínio. O que dificultou o texto de Camila hoje, e eu achei até interessante, eu fiz, ó, aqui pode acontecer tudo de erro. Aqui. Foi a Camila simplesmente ficar na dúvida do estilo de texto que ela ia seguir, não do roteiro, não da linha de raciocínio. O que é que isso me prova? Como outro texto de Elaine que eu já li aqui para vocês, como o Francisco na última correção, eu falei para ele assim, ó, Francisco, a gente só precisa fazer uns ajustes gramaticais e de estrutura de frase, mas tá claro que você está fazendo na redação. O que é que isso me prova? Kaline também do mesmo jeito, Jonatas. O que é que isso me prova? Me prova que vocês entenderam exatamente a base do que eu estou falando aqui esse tempo todo. Para que a gente chegue à nota 1000, a gente precisa fazer essa rolagem de informações. Ó. Informação 1 puxando a informação 2, explicando a informação 3, ampliando o conceito quando eu estiver falando da informação aqui dentro do parágrafo de argumentação, linkando a um repertório que realmente tem a ver com o que eu estou desenvolvendo, a mesma coisa no 2 e a conclusão arrematando o cenário. Se você parar para prestar atenção, essa redação fica até muito fácil de ler. Quem lê essa redação não tem trabalho na leitura, porque ele simplesmente vai juntando as informações em sequência. O que é que está estragando as notas das redações para o Enem, pessoal? O cara estar lendo a redação e do nada ele simplesmente lê uma informação que não tem razão de ser. Ela apareceu ali, do nada brotou da folha e o cara fica, mas por que ele está falando sobre isso? Qual é a justificativa para essa informação aparecer aqui? Isso acontece muito quando a gente está escolhendo os nossos argumentos, que a gente escolhe argumentos que não têm vínculo. São dois argumentos estanques, ou seja, eles não dão continuidade no texto. Foi o que eu falei na última aula. O antecessor e o consequente. Vocês têm que ter muito cuidado com isso. Por quê? Caramba, eu estou falando sobre isso aqui. É esse ponto do meu argumento. Por que eu vou falar sobre isso? Nossa, porque eu vou linkar a ideia de Bauman, por exemplo, das instituições zumbis. Tá, mas quando eu linkar Bauman aqui nas instituições zumbis, como é que eu vou fazer o comentário? Eu vou dizer que o governo brasileiro, na verdade, ele se perde na sua burocracia. Opa, então quando eu falo em burocracia, eu justifico por que as instituições são zumbis. E aí, eu falando de burocracia, eu posso falar sobre o Estado brasileiro no próximo parágrafo e como ele foi montado para ser lento, para ser dificultoso com relação às verbas públicas sendo direcionadas, como o sistema de corrupção, por exemplo, ele se cria e ele se amplia na realidade porque há um favorecimento da maneira como ele é organizado. Tá vendo como uma informação vai puxando a outra? E aí eu vou pensando nas informações que entram como repertório. Caramba, eu falei aqui em sistema burocrático. Aí o que eu posso falar nessa perspectiva, em termos de organização? Tem alguém que fala sobre isso? Eu tenho a perspectiva do organismo social, né, do Durkheim, que uma parte, quando não funciona, compromete o todo. Então, posso fazer o link dessa perspectiva aqui. Dá para fazer esse link, mas qual seria o meu comentário na sequência? Eu posso falar que o Estado brasileiro é prejudicado quando simplesmente todos os setores encontram dificuldade para funcionar com plenitude. E aí, se um setor não funciona no reparte de verbas, o outro não vai funcionar na execução do planejamento. E aí eu tenho um link entre o repertório 1 e o repertório 2. Naturalmente que ele foi conectado, foi conseguido pela minha maneira de pensar. Foi o que Humberto fez e foi por isso que essa redação aqui seria habilitada para uma nota máxima. E o que eu falei para ele? Aí entra a parte realmente ruim da redação do Enem. A parte da não justiça. Que um corretor, mesmo não conseguindo atuar nessa redação aqui, ele pode simplesmente chegar e dar uma nota 160 na competência 3, sem motivo. Sabe por que ele pode fazer isso? Porque mesmo que o outro dê 200 na competência 3, vai haver uma discrepância de 40 pontos. E aí o que aconteceria? Essa redação, que merece 1000 e está provado que ela merece 1000 por causa dos pontos que se ligam e fazem a unidade textual claramente aqui, inclusive com unidade de repertórios, ele não pode atuar sobre esses pontos, mas ele desce a nota. Ele dá 160. E aí o efeito colateral disso é um 980. Muitas redações do Enem que mereciam 1000 não tiraram 1000 por causa dessa injustiça que é feita. E redações que não mereciam 1000, porque eu mostrei na aula passada para vocês, ou foi retrasada, eu mostrei a questão do antecessor e do consequente numa redação nota 1000. O cara poderia ter
ganhou mais equilíbrio no argumento e não fez sentido da forma como ele organizou. Só que a escolha das informações tinha um vínculo, e aí o corretor simplesmente não fez o critério dele e deu 1000. Ou seja, aquela redação lá teria tirado 960. E uma redação que poderia ter tirado 1000, com certeza não tirou, por conta de uma injustiça plena do corretor. E é isso que eu estou querendo que vocês façam. Quando estiverem fazendo a redação, pense assim. Eu tenho os dois argumentos, mas os dois argumentos vão se ligar? Beleza. Quando eu estou falando sobre negligência governamental, qual repertório desses que eu tenho aqui comprovaria a negligência e me permitiria comentar para que eu progrida para o próximo repertório, para o próximo argumento? Isso é importante, pessoal. Se vocês conseguirem fazer isso, e eu já vi vocês fazerem, eu venho corrigindo as redações nesse tempo, e eu tenho dado 200 na competência 2, 3, 4 e 5. Para vários de vocês que estão aqui e quem não está, que vai assistir essa aula depois gravada. Eu tenho dado 200 nessas competências. E aí a única coisa que vai realmente definir a nota é o índice de erros gramaticais. Mas se a gente levar redações desse nível e do nível do que eu já li aqui de vocês também, e que eu tenho corrigido com essa perspectiva, dificilmente vocês vão ter a nota muito reduzida. Aí é controlar a perspectiva gramatical. Agora vem um comentário mais importante dessa aula de hoje. Prestem atenção. Vocês estão vendo que os períodos da redação do Humberto, eles vão no máximo até 3 linhas? Quando ele é estendido, ou ele estende pela conexão, ou ele estende pela vírgula, aqui, ó, ele vai parar aqui, não fez conexão, usou a vírgula, fechou. Usou o Q para estender, foi embora na linha 5. Usou o I para estender na linha 6, não precisou usar vírgula. Fez a linha 7, está falando é fato, normalmente faz por conhecimentos que irão, aí estendeu com Q, com os jovens em sala de aula, aí vem em detrimento da formação cultural de cada um. O em detrimento é o extensor natural, quando eu falo prioriza isso em detrimento daquilo, então ele cria um paralelo. E aí ele fecha o ponto, ó, ponto final. Os erros que ele cometeu aqui nessa redação foi simplesmente esse de concordância no retardam, porque quando ele faz um sujeito muito longo, ó, a ausência desses trabalhos relacionados à cultura nas escolas, aí ele perde a referência de quem é o substantivo diretor dessa frase, ou seja, seria a ausência. Então, se é a ausência, seria retarda. Aí eu falei com ele, não, aqui foi só porque estendeu, aí ficou esse erro de concordância. Mas ele só fez isso aí. E outra, foi um pequeno deslize de ortografia na palavra opinião que faltou o i. Eu já vi isso em outras redações também. E é o que eu tenho visto nas redações de vocês. Toda vez que vocês estendem o sujeito ou ampliam a frase, vocês perdem a noção da concordância. É um erro que a gente pode evitar quando a gente focar exatamente naquilo que você de fato está falando. Olha aqui, ó. Esse é um erro comum que eu vejo nas redações. Ó. Que o Ministério da Educação, aí vem aliado às secretarias municipais de educação, crie. Muitos alunos colocariam criem, por causa da junção da Secretaria Municipal de Educação. Porém, vejam que aliado às secretarias municipais de educação aparece entre vírgulas, como um termo que agrega informação, não é a informação geral. O sujeito do criar é apenas o Ministério da Educação. Então, a referência única, verbo no singular. Mesmo eu tendo formado uma parceria entre os dois. E aí, o aluno convencional ele coloca criem. Mas não, minha referência é o Ministério da Educação. São pontos específicos, pessoal, que depois que vocês realmente dominarem o fluxo de informação nas redações, eles vão ficar mais claros, entendeu? Ou seja, vocês não vão errar tanta gramática, porque os períodos vão ficar todos mais pautados naquele controle que vocês vão fazer. Ah, não, eu tenho feito essa frase aqui para Diego, vai dar certo. É o que tem acontecido com a Sara, é o que vem acontecido com a Camila, vem acontecendo, né? Que está acontecendo com o Francisco, que a Elaine já demonstrou. Ou seja, na última redação que eu corrigi da Elaine, ela me falou assim, não, eu entendi isso, eu visualizei essa sequência, e todos vocês estão falando isso para mim. Isso é um ponto importante, difícil de atingir, e é esse ponto, esse aspecto que vai dar a nota alta para a gente, entenderam? A nota 1000, no final das contas, vai ser definida pelo contexto gramatical. E o contexto gramatical é resolvido quando você consegue planejar o texto dessa forma, com essas características aqui, e controla, ah não, essa frase tem que ser assim, ó. Não erra a gramática quando você sabe qual é a frase que você está fazendo constantemente. É o que está acontecendo com a Sara. Sara tem me mostrado isso constantemente. Ou seja, Camila errou hoje só porque ela ficou confusa na hora de escolher o modelo de texto.
a estratégia de causa e consequência ou argumento é argumento. Mas se não fosse isso, ela teria mantido o mesmo padrão das anteriores. Então, o que a gente vai priorizar daqui para frente? A gente já sabe qual é o planejamento, qual é a ideia de texto que a gente tem que seguir. Ficou claro com essa redação do Humberto aqui, pessoal? Até porque você já vem fazendo. É só para confirmar. Ótimo, Sara. Francisco, Camila, Elaine, fica claro? Ótimo, Elaine. Ótimo, Camila. Francisco, tá claro também, né? Beleza, beleza. O que é que a gente vai fazer agora? Preste atenção. Toda vez que eu estiver corrigindo as redações de vocês e alguma coisa tiver lá estranha, a proposta que você fez na redação quando planejou, a gente vai reatualizar aquilo. A gente vai, inclusive, mudar o repertório se for preciso. Tá? Para quê? Para a gente atingir sempre o nível que vocês me mantêm aqui na 2 e na 3, dessa forma que a gente viu aqui, para a gente achar o nosso bloco de informações e a gente controlar a gramática depois que a gente acha o bloco de informações. Porque depois que você acha o bloco de informações e vem trabalhando as informações das redações, sempre no mesmo modelo que você cria, que você mesmo cria, fica fácil identificar quando você ia errar. Caramba, toda vez eu errava aqui, agora eu não erro mais porque eu estou fazendo a mesma coisa e eu sei que isso aqui é errado. Vou corrigir. Aí a gente elimina o problema de gramática. Beleza? Pessoal, essa aula teve que ser objetiva porque é um ponto específico e ele concretiza aquilo que eu vinha falando nas aulas anteriores. E eu acredito que ele realmente tenha mostrado para vocês o que a gente vai focar daqui para frente. Então, como é que a gente elimina os erros de gramática? Tendo um perfil de planejamento e entendendo que a minha formulação de frase vai sempre ter que buscar aquela estrutura que eu uso sempre que dá certo. E aí eu vou saber, não, aqui onde eu errava eu não erro mais, porque eu sei que a frase tem que ficar desse jeito. Beleza? E eu tenho certeza que a gente vai conseguir, ou se não 1980, e em bloco. Perfeito? Qualquer dúvida à tua disposição. A gente vai combinando durante essa semana aí. O tema dessa semana eu vou tentar pegar um pouquinho mais pesado, mas é proposital, tá? Só para testar ao máximo a habilidade de vocês que está sendo configurada aqui agora e que eu estou percebendo. Beleza? Muito obrigado pela noite de hoje e até a próxima. Para vocês também. Tudo de bom.